Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Vocês sabem, sábado é dia de vir mais tarde, afinal de contas, tá todo mundo aí querendo dormir até mais tarde. Eu levantei cedinho, apurei as informações que eu tinha, deixei a Miriane apurando outras, inclusive nós vamos falar de algumas aqui que a Mirinha que apurou pra gente poder, pra eu poder treinar, porque afinal de contas amanhã eu vou levantar a taça, então eu preciso estar fortão pra poder levantar a taça. Tô desacostumado a levantar a taça. Ai, o Fabrício já tá no clima do já ganhou, papapá. Não, tem nada de clima de já ganhou. Mas caraca, com 3-1 no lombo, não é possível que o Atlético Mineiro vai virar em cima da gente. Sim, eu sei. Tem aquela estatística que eu trouxe pra vocês. 12 decisões de mata-mata na Arena MRV. Venceram 10, empataram 2, mas sempre tem a primeira vez para cada coisa, né? Pois é, hoje eu quero falar com vocês muito sobre essa decisão. Quero falar sobre a arbitragem, que muitos de vocês me pediam para falar sobre a arbitragem. Olha, foi a Mirinha que apurou, hein? Então bora aí nos comentários dar os créditos para Miriane Lúcia, porque enquanto eu estava na academia, ela apurou os números de Rafael Claus, o árbitro da partida de amanhã. Para mim, um dos melhores árbitros do Brasil, sem sombra de dúvida nenhuma. Comete um erro aqui, outro acolá, mas é um árbitro muito bom e dentro desta, perdão da palavra, porcariada de árbitros que a gente tem aqui no Brasil, para mim, ele acaba se salvando. Ele, Rafael Klein, esse que apitou o último jogo do Flamengo, que eu não me recordo o nome agora, são bons árbitros, vem aí uma boa safra de árbitros, mas é aquilo que eu falei pra vocês ontem, né? Na dúvida, sempre contra o Flamengo. Isso é todos, seja a nova geração, a geração antiga, na dúvida, sempre é contra o Mengão queridão. Mas amanhã não vai ter jeito, não. 3-1 é o placar que o Flamengo entra em campo já tendo a seu favor. Agora daí pra frente, gente, é o que o time construiu dentro de campo. Vocês estão vendo aqui, esse treino é o de ontem. Alexandro, Luiz Araújo, Léo Ortiz, só fera, só cabra fera. Até vou aproveitar para falar com meu amigo Deusdete. A gente conversa muito, eu, Deusdete, a Ellen, o André, o Mário, e a gente tava batendo um papo. Vou até confidencializar para vocês, bateram um papo hoje pela manhã. E o Deusdete estava lá comigo. Eu sei, Fabrício, que você gosta mais da Copa do Brasil e tal do que do Brasileirão, mas a gente não pode ficar tanto tempo sem ganhar um Brasileirão. Bom, eu até mudei minha opinião, pessoal. Entre a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Flamengo tem que priorizar sempre o Campeonato Brasileiro. Eu tô cansado de ver o Palmeiras ser o grande campeão nacional e dar uma distância boa da gente. Porque tem muito tempo já que eu leio jornais da Inglaterra, leio jornais da Espanha, da Itália, para poder ver o que está acontecendo lá fora, se tem alguma coisa do Flamengo para poder trazer para vocês. E os caras sempre estão falando dos campeonatos nacionais, os caras nunca falam das Copas. A Copa é um prêmio de consolação, eu mudei muito minha opinião, mesmo pagando uma grana preta e podendo salvar o ano do Flamengo. Se o Flamengo tivesse priorizado Brasileirão e Libertadores, nós nem precisaríamos da grana da Copa do Brasil para ter o ano salvo. Então, eu mudei a minha maneira de ver. Para mim o Campeonato Brasileiro é importantíssimo sim, pelo status e por aquilo que faz em alavancar o clube, mas esse ano sobrou a Copa do Brasil. Então nós vamos com o coração na mão, torcer pro Mengão queridão, trazer esse título lá de Belo Horizonte pra gente. Felipe Luiz treina hoje cedo e viaja depois do almoço para uma Minas Gerais chuvosa, onde o gramado do Atlético é recém-plantado, com areia. Então a tendência é que tenha chuva para o jogo de amanhã, o que ajuda mais o Flamengo, porque mais chuva, menos futebol. Menos futebol, o placar de 3-1 acaba jogando ao nosso favor. E eu não tô nem aí se o jogo vai ser picotado, se o jogo vai... Quanto mais picotado, melhor. Eu, Fabrício Lopes, quero levantar essa taça, não tô nem aí. Se não tiver jogo, melhor ainda. Se não tiver condições de ter jogo, WO, melhor ainda, tá? Eu quero levantar essa taça que vai ser sim um prêmio de consolação pelos 2 últimos anos ruins que a gente fez. Então eu vou falar com vocês sobre o Rafael Claus, se a gente precisa ficar chateado, se a gente precisa ficar preocupado, e quero falar também com vocês a respeito sobre reforços no ano que vem. Gente, sem sombra de dúvidas, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Esse elenco não tá jogando bem e muita gente tem a desconfiança de que o elenco é bom. O elenco é muito bom, ele é desequilibrado. Enquanto a gente tem 3 laterais esquerdos, Alexandro,
Ayrton Lucas e Matias Vinha, a gente não tem um na direita. O Wesley agora voltou, parece que vai jogar bem, voltou muito bem com o Felipe Luiz e tá dando uma estilingada, mas no ano que vem a gente pode vendê-lo. Há clubes interessados nele. O Flamengo tem o interesse de mantê-lo até o Super Mundial de Clubes, para lá no Super Mundial de Clubes poder exibir o talento do Wesley, supervalorizá-lo e aí vendê-lo. Mas corre o risco de vendê-lo no início do ano. E aí nós vamos ficar só com Varela? E lá atrás, na zaga, vamos renovar com o Davi Luiz? Davi Luiz vai ter 38 anos o ano que vem. Esse ano ele já rateou bastante, apesar de ter tido boas apresentações. Fora o Davi Luiz, nós temos Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira e Cleiton. Tem um menino Iago subindo aí. Fabrício Bruno tá doido pra ir embora do Flamengo, ainda mais agora que tá no banco de reservas. Vai desvalorizar e aí é que ele quer sair o quanto antes, para poder conseguir bons salários e sair do Flamengo antes que a desvalorização venha. Vendeu o Fabrício Bruno, não renovou com o Davi Luiz, ficamos com Iago e Cleiton, dois meninos, Léo Ortiz e Léo Pereira. Ou seja, na zaga, nós também estamos passando por um ponto de desequilíbrio. Também é necessário olhar para reforçar a zaga no ano que vem. O gol tá tranquilo, para mim tá de boas. Matheus Cunha e Rossi dão conta. Meio de campo, o Alan até agora não vingou. Já tá indo para a terceira temporada do Flamengo e o máximo que ele tem conseguido é bater recordes de lesão. Em campo, não vingou. É um jogo muito ruim ali, outro jogo péssimo ali, um jogo mais ou menos acolá, depois uma sequência de 10, 15 jogos horrorosos, isso quando não some. O menino Everton Araújo, o Simeone tá de olho nele, pode tirá-lo pro Atlético de Madrid a qualquer momento, e aí nós temos efetivamente mesmo o Eric Pulgar, que vai renovar com o Flamengo. Ou seja, precisamos de mais um primeiro volante para revezar com Eric Pulgar. Na segunda volância nós temos Alcaraz, Gerson, que pode fazer essa função apesar de não estar fazendo, e Nicolás de la Cruz. Beleza, tá bom, não precisa de mais. Para meia armador, só o Arrascaeta. O Alcaraz vem tentando fazer aquela função. Acredito que mais dia menos dia possa fazer essa função, mas para mim a gente precisaria trazer mais um meia. Não tão experiente quanto o Arrascaeta, não precisava ser ninguém de 30 anos. Um meia ali na faixa etária do Alcaraz, entre 23 e 25 anos, para poder suprir a carência do Arrascaeta, porque a gente viu esse ano que muitas vezes a gente fica sem Arrasca e sem o Nico. Aí o que a gente precisa fazer? Atrasar o Gerson para a segunda volância para poder jogar com o Alcaraz ali. Então, tendo os dois, a gente não precisa ficar deslocando o Gerson, que vem jogando muito bem pela meia direita e não de segundo volante. A meia direita é do Gerson e ponto final. Do lado esquerdo, tem Bruno Henrique com mais 2 anos e cacetada de contrato, Michael, Luiz Araújo, que pode jogar na direita e na esquerda, Gonzalo Plata, que joga só na direita, mas insistem para ele jogar na esquerda também, e o Everton Cebolinha voltando. Ou seja, nas pontas, para mim não há o que mexer, e o desequilíbrio acontece de novo. Nós temos 5 pontas, Plata, Bruno Henrique, Cebolinha, Michael e Luiz Araújo. Olha o desequilíbrio vindo de novo no Flamengo. Até porque, se a gente olhar para centroavante, nós não temos ninguém. Vamos renovar com o Gabriel ou não vamos renovar com o Gabriel? O Gabriel agora mudou a pedida, tá? Esse negócio de 2 anos de contrato já não serve para ele mais, não. O que eu apurei nos bastidores é que ele quer de 4 a 5 anos para renovar com o Flamengo. Cruzeiro e Santos estão doidos para fechar com o Gabriel. E pode ser que a gente não feche com ele pro ano que vem. Até porque o desempenho do Gabriel em campo não é lá essas coisas. Eu tava conversando num grupo que tem muitos associados do Flamengo, e a galera tá falando assim, olha, a verdade é que o Pedro fez mais de 30 gols no ano, mas os gols que vão ser lembrados são os 2 gols do Gabriel contra o Atlético Mineiro, porque foram numa final, e o homem é predestinado mesmo, né? Então, assim, pro Flamengo renovar com o Gabriel hoje, pelo que eu apurei nos últimos dias, é 4 a 5 anos, não tem nada de 1 ano, não tem nada de 2 anos, é 4 a 5 anos. O Santos, como eu falei pra vocês ontem, tem um projeto na cabeça de trazer o Neymar pra jogar o ano que vem a primeira divisão pelo Santos, e o Neymar pediu pra jogar do lado do Gabriel, do Gabigol. Então o Santos montaria um time com os meninos da Vila de novo, com Neymar e Gabriel. Ah, mas o Santos não tem dinheiro? Tem, todo clube tem. Basta ser um pouquinho criativo que acaba encontrando uma maneira para poder trazer os jogadores que eles querem. Olha o Corinthians. O Corinthians também tem um bom elenco, tem um elenco muito, muito bom, um elenco caríssimo, o elenco do Corinthians. E o Corinthians está devendo mais do que tudo. Mesmo assim, consegue fazer engenharia financeira para ter os jogadores que tem. Então, quem vai ser o atacante do Flamengo? O Pedro volta só no final do ano.
Quem será o centroavante do Flamengo? Ano que vem, com a antecipação do calendário, caso aconteça, nós vamos começar a jogar mais cedo o Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer que o Pedro vai perder mais jogos do que estava planejado. Se o Pedro volta em junho e julho, no calendário normal, o Pedro perderia abril e maio de Brasileirão. Agora o Pedro vai perder março, abril e maio, um mês a mais de Brasileiro, 4, 5 jogos a mais sem o Pedro. Quem vai ser o centroavante? O Carlinhos? O próprio Gabriel, que esse ano a gente viu que não conseguiu fazer absolutamente nada, tá com 5, 6 gols agora na temporada inteira e tem jogado. Essa desculpa de que ele tem poucos minutos, que ele não tem jogado, isso é mentira. Ele tem mais minutos do que o Pedro quando o Pedro era reserva do Gabriel e o Pedro fazia gol pra chuchu. Essa não é desculpa. O posicionamento dele e a cabeça dele atrapalharam ele nesse ano, infelizmente. Mas como que vai ser feito? Então, o Flamengo não tem essa de ficar pensando em dívida e tal. Tem que se reforçar no começo do ano, sim, até porque algumas peças vão sair. Então esse negócio de que nós não vamos fazer super contratações, isso não existe. O que existe é que a gente vai ter que ter um departamento de scout forte para a gente poder contratar jogadores que são valores novos e que podem agregar no elenco rubro-negro sem precisar ficar pagando milhares e milhares de dólares, como aconteceu no caso do Nicolás de la Cruz, ou milhares e milhares de euros, como aconteceu com o de la Cruz, como aconteceu com o Alcaraz, como aconteceu com o Gonzalo Plata, jogadores inclusive que foram comprados bem acima do valor de mercado, porque o Flamengo precisava, não tinha como continuar sem ter esses jogadores pela quantidade de lesões que teve no ano. Agora, mais importante do que equilibrar o elenco com nomes, e gente, acredita, o Flamengo vai no mercado. Não vai gastar 300 milhões numa janela, 200 na outra. Mas o Flamengo vai procurar e vai trazer. Se for o BAP, vai trazer. Se for o Maurício, vai trazer. Se for o Landim, vai trazer. Porque agora a gente já sabe, não é o Dunche, é o Landim. A candidatura é do Landim. Então, assim, qualquer um deles que ganhar, vai no mercado porque a gente está muito esfacelado em algumas posições. Nós não vamos trazer mais o melhor lateral direito do mercado, como a gente fez trazendo o Vinha. Nós não vamos trazer o melhor centroavante do mercado, como a gente fez com o Pedro. Mas a gente vai procurar sim, podem acreditar, em valores melhores. E aí a gente precisa contar com um departamento de scout que tenha vivência com jogadores de primeira linha. Porque o departamento de scout do Flamengo hoje tem 2 camaradas que trabalhavam em clubes que não tinham série e nem renda. Então imagina quais jogadores esses caras estão acostumados a mapear. Imagina com quais jogadores esses caras estão acostumados a lidar. É por isso que o Flamengo não acerta nada. Vai sempre naquele que é o mais fácil de contratar. É o Vinha, que é um lateral óbvio. É o Cebolinha, que é um ponta óbvio. É um Plata, que é um ponta óbvio. Sim, o Plata é um ponta óbvio. É um baita de um ponta. É que ainda não conseguiu desaflorar no Flamengo. Mas é um ponta óbvio o Plata, tá? Muito bom jogador, muito jovem. E considerado, eu já vi muitas vezes a imprensa equatoriana chamar ele de Neymar equatoriano. Claro, os caras exageram, óbvio, mas ele ainda pode dar muitos frutos pro Flamengo porque ele é muito bom de bola. É uma questão ali de adaptação. Já tá na noite, já traiu a namorada, já traiu a noiva, né, com modelo no Rio de Janeiro, ou seja, já tá entrando no esquema do Flamengo, né? Olha que pecado, gente, que horror, não, mentira. Mas já tá se adaptando, a adaptação tá acontecendo, né? E daqui a pouquinho ele deslancha. Nós vamos e precisamos ir no mercado, principalmente por conta de centroavante, porque não dá para acreditar em Carlinhos e Gabriel. Ou dá. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês renovariam o contrato do Gabriel agora ou deixaria ele ir pro Santos? O Cruzeiro ainda não desistiu de ter Dudu e Gabriel ano que vem também não, tá? O Cruzeiro ainda quer contar com essa dupla lá. O Flamengo ainda não procurou o Gabriel. O Gabriel, ontem ou antes de ontem, postou uma imagem nas redes sociais dele daquele documentário do Last Dance, do segundo melhor careca de todos os tempos. Michael Jordan, o primeiro é o que vos fala. Fala sério, não tem careca mais bonita do que essa daqui. O segundo careca mais importante do mundo, que é o Michael Jordan. E Last Dance é a última dança. Então, de repente, ele quis se referir que é o último título que ele vai disputar pelo Flamengo ou simplesmente o último jogo que vale título esse ano. O que vocês acham? Dá pra arrumar 4 anos de contrato pro Gabriel no Flamengo? Dá pra confiar? Coloquem aqui nos comentários. E aproveita que vai comentar, curta, compartilha. Aqueles 3 Cs fundamentais. Curtir, compartilhar e comentar. E aí eu aproveito para trazer para vocês a mais ágil
Todo mundo sabe que a MaisAgio é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a MaisAgio, você consegue a liberação daquela grana que você está tanto precisando para resolver os seus problemas financeiros, sejam eles quais forem, ou até mesmo para investir em alguma coisa que você queria, nas férias da família, levar a família no parque. A saúde mental também é importante. O que você tem que fazer é clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou aqui nesse número aqui, ó, 55992129983, ou no link que está no comentário fixado e falar hoje mesmo com um dos atendentes da MaisAgio. Há 3 anos, a MaisAgio patrocina os canais VVP. E se a gente continua com eles é porque a gente confia. A gente recomenda por conta disso. Clica nos links ou ligue 55992129983 e resolva o seu problema financeiro resgatando o seu FGTS. Amanhã tem jogo do Mengão, amanhã tem jogo do... Nada me dá mais prazer do que ver o Mengão levantando o título. Ainda bem que a Miriane não tá aqui para escutar isso, mas vocês entenderam. Bom, ainda mais se for em cima do Atlético Mineiro, que é um clube que acha que nós somos os principais adversários deles. Mas a gente nem lembra da existência do Atlético Mineiro, né? Mas eles não. Eles acham que a gente é o grande adversário deles. Pois bem, iremos dar a volta olímpica na Arena MRV. Primeiro clube a dar a volta olímpica na primeira disputa de título dos atleticanos na sua arena. Também fomos a primeira equipe a impor uma goleada do Corinthians dentro da arena deles. Então nós já estamos acostumados a fazer das arenas alheias o nosso palco, o nosso salão de festas. Pessoal, Rafael Claus apitou 21 jogos das duas equipes nos últimos 2 anos. Foram 8 jogos do Atlético Mineiro e 13 jogos do Flamengo. Quando eu digo que ele é um baita de um apitador, e vocês não acreditam, é porque realmente ele é. E o Flamengo se dá bem, na maioria das vezes, com o Rafael Claus. Dos 13 jogos, são 8 vitórias, gente. 3 derrotas e 2 empates. São 23 cartões amarelos distribuídos e nenhum vermelho do ano passado pra cá. Então, vocês não me veem chorando com a arbitragem aqui. Eu procuro nunca colocar a culpa do resultado de um jogo numa arbitragem, porque eu sempre acredito que, se a gente fizer a nossa parte, não há erro de arbitragem que nos segure. Pode acontecer da gente ganhar por um placar menor por causa de um erro, mas a gente não perde se a gente jogar bem, mesmo com a arbitragem jogando contra. E o Rafael Claus é a prova viva de que o Flamengo se dá bem com alguns árbitros, sim. E esse apitador é o que tem dado mais sorte para nós. É aquele que a gente mais ganha, Rafael Claus. Já o Atlético Mineiro tem mais empates do que vitórias com Rafael Claus. São 3 vitórias, 1 derrota e 4 empates. O Atlético Mineiro já levou 21 cartões amarelos do Claus e 1 vermelho. Então não tem que chorar de véspera. O Claus é um bom árbitro. Agora é ver o que ele vai aprontar amanhã. Todo árbitro tem um dia de vilão. Tomara que não seja o caso do Claus. Não quero ele apitando e favorecendo o Flamengo. Eu quero que ele não atrapalhe nem o Atlético e nem o Flamengo. Que o jogo seja decidido dentro das 4 linhas pelas 2 equipes. Então não há por que se preocuparem com o Rafael Claus, com a arbitragem amanhã até o jogo começar. O jogo começou, são outros 500. E por falar em jogo começando, o Felipe Luiz deve ir com a equipe melhor que ele tem. Flamengo, como eu havia dito em primeira mão lá no meu Twitter, vai levar todo o staff para Belo Horizonte, tá? É o último título da era Rodolfo Landim como presidente. Se o Dunch ganhar ano que vem, nós vamos ter a era Rodolfo Landim como CEO, que manda mais do que o presidente do clube, nesse caso. Mas é o último dele como presidente. Então ele vai levar a tia da faxina, a tia da cozinha, todo mundo vai. Todos os jogadores, lesionados ou não, vão para Minas Gerais hoje depois do almoço para poder jogar essa final contra o Atlético Mineiro. A provável escalação do Felipe Luiz para amanhã é Rossi no gol, Wesley na lateral direita, os Léos, Ortiz e Pereira na zaga, com Alexandro na lateral esquerda. Eric Pulgar retorna à equipe jogando com Carlos Alcaraz e Arrascaeta. Gerson, Gabriel e Michael.
essa é a provável escalação do Flamengo para o jogo de amanhã. A Miriane me entregou agora o celular aqui na calada do momento. Deixa eu ver aqui se a informação é pertinente. Depois de ter Gerson e Pulgar convocados pelas seleções do Brasil e Chile para a data FIFA de novembro, dessa vez foi a vez de Gonzalo Plata ter seu nome confirmado na lista do Equador na próxima data FIFA. Lembrando que esses convocados não enfrentarão o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira no Maracanã pelo Brasileiro. Então pronto, ó. O Miriane trouxe aqui para nós Gerson e Pulgar fora do jogo do Atlético. E agora, Gonzalito Plata, que vai servir a seleção equatoriana também. Depois do jogo da Copa do Brasil, o Flamengo tem 6 partidas para ser campeão brasileiro. E não pode tirar o pé do acelerador. Temos que ir ganhar os 6 jogos. É isso que eu quero. Flamengo ganhar os 6 jogos. Depois a gente vê o que acontece com Palmeiras, com Fortaleza e com Botafogo. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. O dia já vem raiando, meu bem. É isso que nós vamos cantar amanhã, aos 40 do segundo tempo. Se der bobeira, até os 30, 15, porque eu acredito que amanhã o Flamengo vai enfiar 3-0 no Atlético Mineiro. Tô otimista. Esse final de ano vai ser diferente do 2023. Até foi difícil sair aqui. Vai dar bom pra nós. Vai ou não vai? Coloca aqui nos comentários, estão confiantes ou não estão confiantes? Papim, pô, papum. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.